Olá, eu sou a Catarina Caramalho, formadora e consultora em restauração, e este é o meu podcast sobre vinho COP3. Hoje comigo eu tenho o Rodrigo Martins, viemos até à região de Lisboa e vamos conhecer o projeto Espera Wines. Obrigada, Rodrigo, por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-los cá. Como é que o mundo do vinho chegou à tua vida? Como é que o mundo do vinho chegou à minha vida? É uma boa pergunta. Há a ligação de base de quase todos nós que viveram e cresceram em aldeias, como é o meu caso, têm. Quer dizer, os meus pais sempre tiveram uma pequena vinha de onde faziam vinho para autoconsumo e de alguma forma há uma ligação. Talvez na altura da vida em que nós menos gostamos disso, quando somos miúdos e que temos que ajudar os pais na vinha, a maior parte de nós ganha aversão e não a paixão pela vinha e pelos vinhos. Também não bebemos nessa altura como somos novos. Quando ainda não temos noção do impacto que as nossas raízes têm na nossa vida, não é? Zero noção sobre isso. Entretanto, durante o secundário, estava completamente desligado desta parte. E o meu objetivo na altura era ser músico profissional. Estava a estudar trompete no conservatório e queria investir todas as minhas fichas nessa área, tanto que quando terminei o 12º ano decidi ficar um ano sem estudar para me dedicar em exclusivo ao trompete. Um dos meus melhores amigos, o Ruben, que também é enólogo hoje em dia, trabalha no Algarve, na adega do Cantor, desafiou-me para ir com ele para Lisboa, para a faculdade, usando ele um argumento hiper racional e bom de eu podia sempre fazer as duas coisas ao mesmo tempo e depois, mais à frente, decidir o que é que queria fazer para a minha vida. E assim fiz. Entramos os dois em agronomia, em Lisboa. Os primeiros 2 anos eu fui um mero espectador da faculdade, ia às aulas, mas não tinha qualquer tipo de ligação académica a não ser ir às aulas. Todo o tempo que tinha livre era dedicado ao estudo, dedicado ao trompete, estudava 4, 5 horas todos os dias, até que no 3º ano, na primeira cadeira de viticultura, talvez a primeira cadeira específica de um curso que é muito genérico, não sabendo muito bem o que é que aconteceu, houve ali qualquer coisa que tudo me parecia hiper familiar, tudo parecia fazer sentido de forma muito clara, muito óbvia. Comecei a ponderar, pelo menos ter um plano B para a minha vida que não só a questão da música, porque em Portugal, como nós sabemos, e eu estava a estudar música clássica, não estava a estudar outro tipo de música, viver bem da música clássica é quase impossível. Já comecei tarde, havia miúdos com menos de 7 ou 8 anos do que eu que tocavam tanto ou mais do que eu e de alguma forma eram para mim uma concorrência desleal. E à medida que o curso foi avançando, fui cada vez ficando mais apaixonado pelas cadeiras de viticultura. Fiz trabalho de final de curso na vinha, estudei na Quinta de Pancas, fiz trabalho de final na Quinta de Pancas e a partir daí foi mais ou menos uma seleção natural e um caminho natural. Fui pondo a música já sempre mais como hobby e pensar que a carreira ligada em primeiro lugar às vinhas, eu comecei a trabalhar só nas vinhas. Eu só quando acabei o curso de engenharia agronómica é que fiz um mestrado em enologia 2 anos depois e durante esse período trabalhei exclusivamente na parte da viticultura. Okay. Não sabia de enologia, não tinha conhecimentos, gostava muito de vinho e senti que havia ali qualquer coisa por fazer. Não me sentia completo ficar-me pelas vinhas. Fiz a minha mestrado em enologia e desde então, desde 2007, todos os projetos onde comecei a trabalhar tinha esta bivalência enquanto consultor de viticultura e de enologia. Foi um bocado assim um início meio estranho, mas foi o que foi. É a sua história. É a minha história, exato. É a tua história. É a tua história, não me trates por você. Nós prometemos tratar-nos por tu. Claro. Depois, acredito que tenhas começado com experiências profissionais, não é? E em que ponto é que este projeto nasceu e porquê é que nasceu e ao longo das tuas experiências profissionais, o que é que foste aprendendo para, ok, quando abrir um projeto é isto que eu quero? Basicamente, isto, acho que como a maior parte dos projetos de quem começa do zero, como foi o nosso caso, não tínhamos ligações familiares, não tínhamos vinhas para explorar, não tínhamos absolutamente nada. Eu, ao longo dos anos, eu comecei em 2007, fiz a minha primeira vinima enquanto consultor e de 2007 a 2013 foi exclusivamente o meu trabalho.
Quando trabalhas para outros, obviamente que as pessoas também esperam um bocadinho do teu cunho pessoal nos vinhos que fazes, mas na maior parte dos sítios tens que respeitar um portfólio que já existe, um perfil que já existe, e não podes ser tão criativo quanto alguns de nós desejamos. E o projeto em 2014 nasce da possibilidade de nós, de alguma forma, tomarmos conta de 2 parcelas de vinhas em Alcobaça, na aldeia dos Montes, e sempre assumimos isto como um laboratório de experiências. Aquilo que eu não podia, os riscos que eu não podia correr enquanto consultor, neste projeto, como nós não dependíamos, nós em termos de família, não dependíamos minimamente deste projeto para a nossa sobrevivência, dava-nos esta margem de manobra de poder arriscar, poder tentar chegar aos limites, e para mim o limite era não usar absolutamente nada em termos de produtos enológicos, tentar que os vinhos fossem o mais cru, o mais puros possíveis, e desde 2014, desde a nossa primeira vindima, que é a adega, só usamos o sulfuroso como produto enológico. E depois, durante 4, 5 anos, sempre foi assim, até que houve uma altura que decidimos mostrar já um portfólio relativamente grande, porque durante 5 anos vinificámos e nunca vendemos vinho nenhum. Não? Só vinificavam? Só vinificávamos, engarrafávamos, e era o nosso laboratório. Não estávamos completamente satisfeitos, achávamos que os vinhos não tinham perfil comercial, até que os mostrámos uma vez aqui nas Caldas da Rainha. Organizámos um evento onde convidámos os amigos e afins para mostrar o que andávamos a fazer. Foi quase como, finalmente tenho coragem para mostrar aquilo que estou a fazer, ou confiança suficiente? Eu acho que foi a partir do momento em que nós começámos a primeira vindima com 900 garrafas, e vindima de 2019 já estávamos a fazer 10, 12 mil garrafas. Não há espaço em adega, não há espaço, e lá está. Também começámos a fazer alguns investimentos, comprar barricas, comprar inox, comprar alguma maquinaria, e precisávamos ter algum retorno desse investimento, e pensámos, não perdemos nada, e pode ser que isto seja um complemento, sempre com a perspectiva de qualquer dinheiro que o projeto gerasse, seria para reinvestir no próprio projeto, porque eu sempre mantive as minhas relações de consultoria com outras empresas, e dava-me o tal conforto financeiro que era preciso. E o feedback foi interessante, e decidimos começar a vender no final de 2019, início de 2020, começámos a pôr os nossos vinhos no mercado. Porquê Espera Wines? Ou porquê o nome Espera? O facto de nós não termos nenhuma herança de família tem coisas boas e tem coisas menos boas. Acho que uma das coisas boas é nós podemos escolher o nosso nome de origem, não temos aquele peso de ter que ter o nome de uma quinta dos pais ou do que for. E acho que o processo criativo também foi muito por aí, e foi um trabalho nosso, meu e da Ana, da minha mulher, mas muito mais dela. E ela sempre quis que o nosso nome refletisse a minha origem, porque eu comecei a trabalhar nas vinhas e só depois é que comecei a fazer vinhos. E Espera, quando nós estamos a podar a vinha e quando deixamos um pequeno talão a pensar na poda do ano seguinte, esse pequeno talão aqui na região chama-se uma espera, deixar uma espera. Okay. E isso era a tal ligação, a minha ligação à parte da viticultura, em primeiro lugar. E o facto de termos tido os vinhos em adega durante 5 anos, antes de os colocarmos no mercado, nós tínhamos a perspectiva de que os vinhos tinham que estar prontos. Tipo, a maturação dos vinhos devia ser feita por nós e não pelos consumidores, e assim que os apresentássemos, deviam estar prontos a ser consumidos, e a tal espera que os vinhos tinham em adega foi o segundo motivo pelo qual nós achámos que era um bom nome. É uma palavra só, uma palavra que se diz bem em várias línguas, e atualmente temos feito muitas coisas, algumas coisas erradas, mas acho que a parte do nome foi um motivo certeiro desde o início. Tem corrido muito bem. Sim, Espera fica no ouvido. Sim, eu acho que quando se pensa num nome para um projeto, é ter esta percepção de será que fica no ouvido, será que fica na memória, não é? E Espera fica, sem dúvida. Tem corrido muito bem, nunca tivemos nenhum feedback contrário, a não ser isso mesmo, que as pessoas gostam muito do nome, gostam da imagem. E para um projeto novo, como é o caso do nosso projeto, ajuda, especialmente a quem não nos conhece, olhando para o rótulo de uma garrafa nossa, pode despertar a vontade de querer experimentar, dado que eu acredito que a imagem também é bastante bem conseguida e ajuda no tal processo de pelo menos estimular
a curiosidade. A curiosidade, exatamente. Claro. Quais são os principais valores desta vossa empresa de vinho? Eu vou falar agora, faço a pergunta no plural, porque o projeto claro, é dos dois, teu, não é? E é da Ana também, que não está cá presente, mas é importante também mencionar isso. Nós, acima de tudo, a maior transformação que fizemos, em Adega sempre fizemos exclusivamente agricultura orgânica, os chamados ditos vinhos naturais, que não quer dizer absolutamente nada, não há nenhuma definição para vinho natural. O que é a agricultura ou viticultura orgânica, vinhos naturais? Essa foi a parte, na parte da vinha é mais fácil de explicar, porque há realmente uma certificação e há um caderno de encargos um guião que se nós seguirmos podemos ter uma certificação. E nós, em 2017, quando nasceu o nosso primeiro filho, como nós passamos muito tempo nas vinhas, e eu não estava confortável com o facto de se usar herbicidas, como nós usámos no início, de usarmos fungicidas de síntese, como nós usámos no início, e então achávamos que tínhamos que correr esse risco, porque não estávamos confortáveis e queríamos estar sempre confortável na vinha. Em 2017 fizemos o primeiro ano oficialmente em agricultura orgânica, agricultura biológica, e desde então que temos mantido, e inclusivamente nos últimos anos temos tentado, ainda de forma muito pontual e muito residual, começar a aplicar também alguns princípios da agricultura biodinâmica sem ter nenhum conhecimento de causa. Qual é a diferença entre um e outro? Acima de tudo, a agricultura orgânica, lá está, há o tal caderno de encargos que nos diz o que é que nós podemos usar em termos de fungicidas, que basicamente é cobre e enxofre. Cobre para prevenir míldio, uma das principais doenças da vinha, o oídio para prevenir enxofre. Não podemos usar nada que seja de síntese, não podemos usar produtos fitofármacos de síntese, não podemos usar herbicidas de síntese, não podemos usar fertilizantes de síntese, tem que ser tudo de origem orgânica. Este é o conceito por base da agricultura biológica que nós praticamos e estamos em fase final de certificação. A agricultura biodinâmica tem outros princípios que eu não domino nem de perto nem de longe, mas que usa muito tudo que é as ligações com basicamente a Lua, o astro enquanto astro, a influência que tem numa série de coisas, desde a poda, desde a parte usam a aplicação de chamados preparados biodinâmicos para estimular a planta, para estimular a fertilidade do solo, para estimular a biodiversidade, para, acima de tudo, estimular a defesa, a planta a defender-se por si só destes ataques dos fungos, principalmente, que é um conceito que para a maior parte de nós, e eu ainda me incluo nessa parte, é muito esotérico. Sim, sem dúvida. Mas na prática... Faz sentido? A grande motivação para nós foi o facto de a maior parte dos vinhos que nós provamos, que são perfeitos em agricultura biodinâmica, nós gostamos mesmo muito. São vinhos muito mais elegantes, muito mais leves, muito mais, de alguma forma, respeitadores do sítio onde as uvas são cultivadas, e é isso que nós queremos mostrar com os nossos vinhos. Porque não ir aprendendo? Vai ser um processo longo de aprendizagem, vai ser muita tentativa e erro, vamos fazer muita coisa que faz parte dos princípios, vamos fazer coisas que não fazem parte, mas queremos mesmo continuar a tentar perceber se na prática isto ou não é verdade. Ok, então, para eu também perceber um bocadinho, o biológico abraça o biodinâmico, ou tu podes praticar biodinâmico sem ser biológico? É impossível. É impossível. Ao contrário, não é? sim. Okay. Pode ser biológico sem ser biodinâmico não sendo biológico não faz sentido. Não faz sentido. Há produtores biodinâmicos que são claramente ainda mais puristas, se assim se pode chamar, e que tentam cada vez mais abolir o uso do cobre, que é um produto que é autorizado em agricultura biológica, mas que, quer queiramos que não, o cobre é um metal pesado. Apesar de se poder extrair diretamente da natureza, não deixa de ser um metal pesado, e o uso excessivo do cobre tem problemas muito graves para a biodiversidade, quer na parte que está acima do solo, que está na videira, quer na parte abaixo do solo, principalmente da parte abaixo do solo. E é um metal que se acumula com muita facilidade, e essa é a razão pela qual nós tentamos, com os princípios da biodinâmica, ir vindima após vindima, reduzindo as quantidades de cobre, sempre com a perspectiva de preservar ou, se for possível, estimular ainda mais tudo o que é a vida dos solos e a vida acima do solo. Este é o nosso conceito de base.
Quais são os principais desafios que vocês atravessam nesta questão de terem vinho certificado biológico? Que desafios sente que atravessam alguns desafios ao longo do processo da vinha, não é? Do ciclo da vinha? Sem dúvida. O facto, para já, em termos das necessidades de mão de obra, é muito mais exigente o facto de nós não podermos usar herbicidas. Todo o controle das infestantes tem que ser feito de forma manual, na linha. Nós cortamos com autorroçador, as nossas vinhas, como boa parte são novas, ainda não estão preparadas para usarmos máquinas que nos auxiliem a cortar a erva, a controlar a erva na linha. Então os custos de mão de obra são muito maiores, os timings, passamos muito mais tempo a fazer as coisas na vinha do que os viticultores que fazem os herbicidas, mas talvez a parte mais desafiante seja a produção de uvas saudáveis. Nós estamos numa zona com muita influência atlântica, estamos muito perto do mar, há sempre muita umidade, daqui para a frente a umidade junta-se com o calor. Isto é um cocktail perfeito para os fungos, não é? Exato. E então é ótimo para a vida. É a minha questão. Sim, e então corremos muito mais riscos, porque os produtos que nós podemos usar, o cobre e o enxofre, são produtos de contacto, não são absorvidos pela planta, e qualquer chuva, nós usamos o limite, os 10 litros por metro quadrado, os 10 milímetros, depois de nós aplicarmos, se chover 10 milímetros, o produto é lavado e a planta está desprotegida. O facto de não ser absorvido, os crescimentos novos da planta estão quase sempre desprotegidos. Estamos sempre muito mais expostos e o risco de perdermos produção com as doenças, com as duas principais doenças, três. Nesta fase é mais mildio e oídio, mais perto da vinima, a botitis, a podridão cinzenta, é também uma doença a ter em conta e é talvez a parte mais arriscada e mais desafiante, ter uvas saudáveis em quantidade suficiente para tornar isto viável do ponto de vista económico. Não é? Isso causa-vos algumas dores de cabeça? Muitas. Mas depois no produto final é um esforço que compensa, não é? Sem dúvida. Nós no início podíamos ter algumas dúvidas e podia ser só uma questão de crença. Hoje em dia já não conseguimos andar para trás, não faz sentido nenhum, quer pelo facto de nós gostarmos muito daquilo que estamos a fazer, margem de progressão gigante pela frente, não é? Ainda não estamos nem de perto nem de longe no sítio onde queremos estar, onde acreditamos que conseguimos estar, mas não tenho dúvidas, para os nossos parceiros de negócio seria uma facada se algum dia mudássemos o tipo de... Aliás, nem sequer faz sentido, porque os parceiros que temos atualmente só os temos também porque os vinhos são feitos desta forma. Se algum dia quisermos voltar a fazer alguma coisa mais convencional, automaticamente deixam de ser nossos parceiros. Não há outra hipótese, não há aqui um meio termo. Ou estamos desta forma ou não estamos. Capta um tipo de... Os vinhos biológicos captam obrigatoriamente um tipo de consumidor, não é? Completamente. Temos os nossos clientes. O cliente mais informado, se calhar, bebe um bocadinho de tudo, mas existe efetivamente um nicho. Nós trabalhamos para mercados de nicho e os nossos parceiros são pequenas, médias empresas também ligadas quase exclusivamente a este estilo de vinhos, o que também nos garante que o nosso vinho depois também é apresentado por alguém que sabe daquilo que está a fazer, não é? Foi uma decisão, numa fase inicial, talvez mais quase irracional aqui, porque a tradição aqui na região é de não haver uma erva nas vinhas, de haver mobilização de solos, de haver herbicidas, da vinha ser quase a única cultura que há num terreno, e o nosso conceito é um bocado o contrário, que é quanto mais coisas, quanto mais biodiversidade, quanto mais plantas espontâneas crescerem na vinha, em teoria, melhor a vida a todos os níveis, e achamos que isso depois também se reflete no perfil dos nossos vinhos. Achamos que isso é mesmo o fator fundamental, e não aquilo, e éramos apontados, e ainda somos. Quando as pessoas chegam a alguma vinha nossa e que vem muita erva, acham que nós somos descuidados, acham que não nos dedicamos tempo suficiente às vinhas e que somos calões e que não queremos trabalhar, quando na prática não é nada disso. Às vezes é uma questão de timing, outras vezes é mesmo uma questão de princípio, que queremos mesmo que aquilo esteja assim. E de informação. Vocês sabem exatamente aquilo que estão a fazer e talvez pela tua experiência, o facto de seres enólogo consultor, acaba por praticares no teu projeto exatamente aquilo que tu queres. Sim, eu acho que tem a vantagem de nós, entre produtores, dizemos sempre que
quando acontece alguma coisa menos boa, depois só podemos corrigir no ano seguinte, só temos uma oportunidade por ano para tentar testar alguma coisa. E o facto de eu fazer algumas consultorias, de alguma forma, dá-me mais capacidade de poder testar no mesmo ano, não só no meu projeto, mas nos outros projetos, tenho acesso à informação, a mais informação, de forma mais consistente, e sou sujeito a muitas experiências que, de alguma forma, depois posso queimar algum tipo de etapas num projeto pessoal e posso de alguma forma aprender coisas sem ter que bater com o nariz na parede num projeto pessoal. Acabo por transitar muita desta experiência para o projeto, apesar de, hoje em dia, 95% dos projetos onde eu sou consultor fazem exatamente o mesmo estilo de viticultura, fazem o mesmo estilo de vinhos. Deixou de para mim ser confortável estar a ser consultor de projetos que não tenham a mesma visão, a mesma forma de pensar, e acabou por ser uma seleção natural e que vai continuar a acontecer, como é lógico. Não faz cada vez menos sentido, porque também me dedico cada vez menos a esse estilo de vinhos, não bebo cada vez menos esse estilo de vinhos, e acho que não é justo também estar de alguma forma a querer perpetuar um trabalho sendo numa área que eu tenho cada vez menos experiência, domino menos. Então é tudo uma questão de tempo. Sim, sem dúvida. O Rodrigo é enólogo, é consultor, tem o seu projeto de vinhos e também é formador. Sim. E acho que é importante aqui dar um enquadramento da região, ou seja, no início do episódio eu disse que viemos até à região de Lisboa, à região vinícola de Lisboa, mas era importante dar aqui um bocadinho, dizerem que sub-região é que estamos, falas tanto aqui no território, então passar aqui um bocadinho de literacia vínica para os ouvintes. A região de Lisboa, até há muito pouco tempo atrás, 10, 12 anos atrás, chamava-se Extremadura. Houve esta mudança do nome da região. A CVR Lisboa achou por bem que talvez Extremadura não fosse um nome tão fácil nesta tentativa de crescimento no mercado externo. Lisboa, à conta do turismo, passou a ser uma cidade mundialmente conhecida, e era fácil dizer nós somos da região que tem o nome desta cidade. Claro. Diretamente as pessoas que sabiam mais ou menos onde é que nós estávamos. A região de Lisboa é a região dentro do país com mais denominações de origem. Dentro dos vinhos regionais de Lisboa, esta faixa, este retângulo que vai desde Sintra até Leiria, tendo aqui as serras Monte Junto não é o limite, porque para lá do Monte Junto ainda há duas docks, a Ruda e a Alenquer ficam ligeiramente mais para o interior, vão quase até ao Rio Tejo, mas depois apanhamos aqui a Serra de Aricandeeiros, que é claramente a barreira física que limita Lisboa de outras regiões, neste caso da região do Tejo. E este retângulo muito estreito entre o mar e a montanha, que faz com que a nossa região seja completamente ímpar em termos do ponto de vista da influência atlântica. Há muita gente que comunica e comunica vinhos atlânticos, e nada contra isso, mas não há muitas que tenham realmente este potencial de influência atlântica como tem a região de Lisboa. Nós, nos espera, temos vinhas em duas denominações de origem diferentes, a mais a norte de todas, que é Alcobaça, que é DOC em Costas de Aire, sub-região Alcobaça, tem duas sub-regiões, Medieval de Orém e Alcobaça. Nós estamos exclusivamente na sub-região Alcobaça. E aqui onde estamos, em Óbidos, a DOC chama-se Óbidos, e para mim a grande diferença em termos climáticos é muito, muito semelhante. A influência atlântica é mais fácil de sentir aqui em Óbidos, porque temos a Lagoa de Óbidos que traz este efeito atlântico mais para dentro. Os solos, temos solos com um bocadinho mais de areia, é argila com areia, enquanto a Alcobaça é maioritariamente argila com calcário, e isto nós no futuro queremos vinificar as uvas de Óbidos sempre bem separadas das uvas de Alcobaça, as mesmas castas, quase exclusivamente as mesmas castas, e o nosso objetivo é mostrar aos nossos consumidores que o sítio é o sítio que faz a diferença, e não o enólogo, e não o produtor, e não as uvas, porque vamos vinificar exatamente igual, as mesmas castas, as mesmas barricas, na mesma adega, e vamos ter vinhos completamente diferentes, garantidamente. E é isso que nós queremos mostrar. Quando alguém me pergunta qual é que é o teu sonho para os vinhos de espera, quando as pessoas abrem uma garrafa de espera, e isto é a coisa mais fácil de dizer, mas mais difícil de pôr em prática, que é quem abre e quem bebe uma garrafa de espera conseguir perceber o sítio onde as uvas são criadas, e esta influência dos fatores naturais, mais em particular do solo, das castas e do clima, neste caso deste efeito atlântico, que seja passível de ser sentido em todos os vinhos que nós fazemos. É o vinho ser terroir. Sim, essa palavra que toda a gente usa de forma exagerada e que é tão difícil, é tão fácil de pronunciar e é tão difícil depois de pôr em prática, e nós
acreditamos piamente que se não fizéssemos em adega o que fazemos, basicamente o não uso de produtos enológicos, que muitas vezes nos daria um jeito para ter vinhos mais corretos, com menos volátil, com menos coisas que às vezes são chatas. Vocês correm outros riscos. Corremos muito mais riscos, mas costumo dizer que quando corre mesmo muito bem, e os vinhos são claramente diferenciados. A indústria enológica claramente que nos ajuda a ser muito mais consistentes, a ter produtos mais corretos, mas na minha opinião talvez um bocadinho mais mascarados em relação a este efeito do sítio. E essa é a única razão pela qual nós não decidimos, e não tenho nada contra, obviamente, não quem sou eu para ter alguma coisa contra quem usa produtos enológicos, não é? E já usei durante muitos anos nas minhas consultorias e ainda faço uma outra consultoria assim, mas para o nosso projeto em pessoal, em particular, para o projeto de espera, nunca fez qualquer tipo de sentido fazer esse tipo de abordagem enológica. Quem é o vosso tipo de consumidor? Jovens? Podemos já ir aqui até um bocadinho. Sei que vocês trabalham essencialmente com exportação. Acima de tudo, os nossos consumidores são pessoas que não vivem em Portugal, ou que vêm a Portugal em turismo. Nós vendemos números redondos, cerca de 85% da nossa produção para o mercado externo. Estamos a vender atualmente para 27 países diferentes, e para um pequeno produtor isto são boas dores de cabeça. Nas alturas em que o mercado está um bocadinho mais calmo, está mais contraído, o facto de nós termos os nossos poucos ovos distribuídos por muitas cestas acaba por nos ajudar a passar a não sofrer tanto os períodos ditos de menor fulgor do ponto de vista comercial. Mas claramente que são países, os Estados Unidos é o nosso melhor mercado, o Reino Unido é o nosso segundo melhor mercado, a Escandinávia, em particular a Suécia, é o nosso terceiro mercado, a Ásia, o Japão é o número 4 e Portugal aparece em último lugar, infelizmente, com muita pena minha. E Portugal, 90% das vendas em Portugal são feitas em Lisboa. Que acaba por ir para onde tem as pessoas que sim. Já foi pior. Cada vez mais, mesmo aqui a nível região, já há mais restaurantes que vêm ter connosco que gostam de ter os nossos vinhos na carta. Há uma abertura muito ligeira, mas sentimos que ano após ano há sempre um bocadinho mais. E isso, estamos contentes com isso e acreditamos que sendo pacientes, daqui a uns anos, pode ser que não tenhamos que estar tão dependentes do mercado externo. Okay. Volto a dizer, é ótimo, mas se eu pudesse escolher não estaria tão exposto ao mercado externo. Como tem sido a aceitação dos vinhos portugueses no mercado internacional? Hoje estamos numa posição melhor, bem diferente, e a ideia, esta é a minha opinião, tem muito a ver com a experiência que tenho e comecei a viajar principalmente para o Reino Unido, para Londres, porque fazia parte do concurso, de júri do concurso do International Wine Challenge e fui júri durante 8 anos e este concurso deu-nos a possibilidade de provar vinhos de quase todo o mundo e muito vinho. Nós fazíamos cada dia de prova, provávamos entre 80 a 100 vinhos e cada vez que havia um grupo de vinhos de Portugal, a sessão na mesa há 10 anos atrás era tipo um bocado, olha, tem que ser, temos que provar, e usavam muito aquele termo de os vinhos portugueses são bons e baratos, o best value for money. E na parte final já era diferente, já havia um entusiasmo diferente, já se sentia que os júris, em particular os Master of Wine, já havia um bocadinho de brilho nos olhos quando havia um grupo de vinhos portugueses para provar. E efetivamente sair dessa posição de vinho bom e barato para a posição onde estamos hoje, e quando digo onde estamos, continua a ser uma posição de nicho, e 90 e muitos % dos vinhos que vendemos para o estrangeiro continuam a ser vinhos bons e baratos, mas muito à conta de produtores do nosso estilo. E quando digo isto não tem a ver tanto com o nosso trabalho, tem a ver com o trabalho de quem foi pioneiro nesta abordagem, que abriu muitas portas e que claramente conseguiu reposicionar os vinhos num patamar completamente diferente, sair daquele preço médio de 4, 5 euros por garrafa que é difícil para a maior parte de nós que seja rentável, mas não, continua a ser uma coisa ainda muito rudimentar, e que para ser transversal a todo o setor vai demorar ainda algumas gerações, mas pronto, o caminho está a começar a ser feito, e se não houver aqui nenhuma pedra no sapato, acho que podemos estar daqui a 1 ou 2 gerações numa posição bem melhor do que estamos hoje em dia. É um caminho que se vai fazendo. Sim, sem dúvida nenhuma.
Falando em caminho, onde é que queres ver esta empresa, o Espera, daqui a uns anos? Qual é a visão? Ou qual é o sonho? O sonho, eu diria que no curto e médio prazo, o sonho é mesmo termos a nossa adega própria. Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance de forma completamente controlada, racional, sem nunca tirar os pés do chão. Queremos ter condições para poder dar esse passo, que é claramente aquilo que ambicionamos. Estamos muito bem. Este espaço onde estamos hoje em dia é um espaço incrível, estamos muito confortáveis, estamos muito contentes, trabalha-se muito bem aqui onde estamos, mas eu acredito que a parte do turismo associado aos vinhos, no enoturismo, vai ter um papel cada vez mais importante no equilíbrio financeiro das empresas que trabalham com os vinhos. E o facto de nós estarmos em Óbidos e, em teoria, o sítio que nós escolhemos para construir a nossa adega é em frente ao Castelo de Óbidos, dá para ver a Lagoa de Óbidos, dá para ver o mar, e nesta perspectiva de comunicar vinhos atlânticos feitos em Óbidos, não haveria sítio muito melhor do que isto. Mas lá está, é um projeto que pode acontecer daqui a 5 anos, como pode acontecer daqui a 20, ou não acontecer. Nós temos que ter essa garantia de que temos que sentir condições para isso, em termos de projeto físico. Em termos de vinhos, é claramente continuar a vínima após vínima, a ir afinando, a ir corrigindo a tal questão de nós só termos uma tentativa por ano e ir tentando melhorando para que os vinhos sejam ainda mais indicadores do sítio onde as uvas são crescidas, e que as pessoas olhem para nós como um produtor que tem bons princípios, não só na parte da viticultura e enologia, mas também do ponto de vista social, do ponto de vista ético, tratar bem quem trabalha connosco, pagar-lhes dentro do que é possível bons ordenados, tratá-los muito bem, e faz parte do nosso conceito, e queremos também ir melhorando a esse nível. Faz muito sentido para nós, não faz sentido de outra forma, não seja assim. Se não fosses enólogo, se não fosses produtor, o que é que serias? Consegues fazer esse exercício? Eu acho que podia ser um bocadinho qualquer coisa. Tenho conhecendo-me agora melhor do que me conhecia há uns anos, acho que tenho esta facilidade de poder fazer quase o que for possível, exceto a parte das novas tecnologias de informática. E essa era a parte que me deixaria deprimido, sem a mínima dúvida. Mas, obviamente, se eu comecei na fase em que começámos, se a dúvida era entre ser músico ou ser produtor de vinhos, acho que me veria como músico, mas provavelmente no base onde estamos, com a aposta que há a nível da cultura, provavelmente estaria a tocar trompeta à porta do metro e a pedir esmola, porque não é fácil viver da música em Portugal. É muito difícil. Se calhar era feliz na mesma. Acredito que sim. Acredito que se tivesse um copo de vinho para beber à medida que ia tocando, seria feliz na mesma, sim, sem dúvida. Vamos entrar agora aqui estamos mesmo a terminar, e vamos entrar numa sequência de perguntas rápidas. Eu pergunto e tu respondes sem pensar muito, ok? Ok. Vinho branco, tinto ou espumante? Branco. Copo na mão ou garrafa à mesa? Copo na mão. Um projeto de vinhos que admiras, sem ser o teu? Projeto de vinho que admiro tantos. É difícil, pois não quero que os amigos depois fiquem lembrados. Gosto muito e admiro muito o Rodrigo do Humus. Okay. Um projeto aqui da região, que esse sim faz vinhos naturais. Nós andamos a brincar, ele não usa absolutamente nada nos seus vinhos, e admiro por causa disso. Coragem. Eu gosto desta pergunta porque juntos somos mais fortes. Um vinho para esquecer um dia mau? Espera Pet Nat. Um vinho para celebrar o amor ou a amizade? Espero que Castelo 2017, que ainda não está no mercado e que vamos lançar daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos? Exatamente. Então tem que se esperar mais um bocadinho. Esperar mais 2 aninhos. Por isso só posso celebrar a amizade daqui a 2 anos. Até lá vão celebrando. Até lá vamos celebrando. Vamos fazendo uns test drive aos vinhos e vamos abrindo umas garrafas para ver se estão boas, para lançarmos no timing perfeito. É efetivamente espera. Esse vai ser o nosso ícone em termos de tempo de estágio em adega em garrafa. É um vinho que tem 3 anos de barrica, vai ter 7 anos de garrafa antes de ir para o mercado, e esperemos que seja uma coisa diferente. Onde é que os nossos ouvintes podem encontrar os vossos vinhos? É muito importante.
Aqui na região, nós estamos em Caldas da Rainha, a garrafeira de referência é o Estado Líquido, também é o nosso parceiro em termos de distribuição. A nível da restauração, há aqui 2, 3 sítios, Casa Antero, Restaurante Maratona e Taberna Marginal, Restaurante Local, também um pioneiro nesta área dos vinhos naturais, e muito recentemente abri um wine bar de vinhos naturais aqui em Caldas da Rainha, que se chama Intervalo, e obviamente tem todo o portfólio de espera disponível. Em Lisboa, diria que os sítios mais emblemáticos de vinhos naturais, os Black Sheep, Senhor Uva, a Garrafeira Imperial, todos estes sítios que são de alguma forma sítios emblemáticos ligados ao vinho. Boa, muito bem. A última pergunta. Se pudesses mudar alguma coisa no setor da restauração, o que é que seria? A educação, a formação. Acho que é a parte onde ainda estamos muito, obviamente que há restaurantes de exceção e de excelência e que não se enquadram nisso que estou a dizer, mas a grande maioria continua a achar que o vinho não precisa de ninguém por trás para o representar, para o apresentar. Todos se acham muito conhecedores porque abrem muitas garrafas de vinho. Que apenas bebem vinho. Porque bebem muito vinho diferente e acham que lhes dá a possibilidade de serem muito conhecedores, muito cultos, quando na prática isso não é suficiente, é bom, mas não é suficiente. E em particular, e puxando a brasa à nossa sardinha, para o nosso estilo de vinhos era fundamental haver alguém que nos visitasse, que viesse connosco à adega, que fosse connosco às vinhas, para ter um conhecimento de causa de como é que nós trabalhamos, para depois poder passar esse conhecimento então para o consumidor final, para os clientes que vão efetivamente consumir o vinho, mas da mesma forma que estamos a conseguir valorizar, isso também é um assunto que eu acho que nas próximas gerações, a continuarmos como estamos, vai ser mais fácil. É difícil, é um percurso longo, é um caminho muito tortuoso, mas eu acredito que vai chegar lá. É um caminho que também se está a fazer. Completamente. Rodrigo Martins foi o meu convidado no episódio 2 do meu podcast de Vinho Copo 3. Obrigada por esta partilha. Obrigado por teres vindo, foi um prazer falar contigo. Obrigada a si por acompanhar o Copo 3 e obrigado também ao Rui que está do lado de trás das câmaras e que permite sempre que estes episódios em adega sejam também possíveis serem vistos em vídeo. Bem-aja. Obrigado.